Fala pessoal, tranquilo? Sejam bem-vindos ao meu canal de estudos. Esse canal aqui ele vai ser dedicado a alguns vídeos de estudos que eu vou estar fazendo sobre cibersegurança, tá? Mais especificamente sobre pentests em aplicações web, que inclusive é o path que eu tô vendo aqui no TryHackMe. E a ideia é basicamente postar, sei lá, um, dois vídeos por semana resolvendo alguns laboratórios e estudando sobre pentesting em aplicações web, tá? O TryHackMe, ele é uma plataforma dedicada a isso, né? Então, tem bastante material de estudos, tem vários paths também para certificações, enfim. E alguns laboratórios também pra gente praticar. E eu escolhi ele porque ele é o mais, sei lá, amigável, ele tem algumas dicas, ele tem os write-ups, né, que são os passo a passo, basicamente. Então dá pra estudar, acho que tranquilamente. É, não é um canal onde eu vou postar vídeo apenas resolvendo a máquina. Eu realmente vou mostrar a parte de estudos, então vocês vão me ver pesquisando muita coisa aqui, até porque eu não sei de tudo. E é isso. Eu já tinha começado esse path aqui, então, inclusive a máquina tá up aqui. Então a parte da introdução e esse Authentication e Enumeration eu já fiz. E aqui tem várias tarefas, tá? Ó. Vai até a 7, na verdade. A primeira era só a introdução explicando o que que era essa máquina aqui e como configurar o host dela. E a segunda aqui era uma jogadinha de interpretação de texto, tá? Então tinha um puta texto aqui falando sobre enumeração de usuários e políticas de senha. E aí no final aqui ele tinha uma pergunta que era que tipo de mensagem de erro pode não intencionalmente dar ao atacante, né, uma confirmação de usernames válidos. E aí aqui a resposta era erros verbosos, né? Só para explicar, aqui ó, verbose errors, né? Ele fala que mensagens de erro verbosas durante tentativa de login ou outra interação, outro, né, processo interativo pode revelar demais. Quando essas mensagens são diferenciadas entre username not found e senha incorreta, né, incorrect password, é, elas acabam ajudando os usuários a entender os seus erros de login. Entretanto, isso também pode dar ao atacante pistas, né, definitivas sobre usernames válidos, que podem ser explorados depois por mais outros alvos, um brute force de senha, coisas assim. Então a ideia é que eu tente resolver uma ou duas tarefas dessas daqui. Eu sei que vai demorar um pouco. Se a gente vier aqui no sumário, basicamente, né, desse path, a gente tem bastante coisa. Então, começa nesse enumeration em brute force, aí tem session management, JSON Web Token Security, OAuth, multifactor e esse Hammer que eu não sei, inclusive tô ansioso para entender o que que é. E esse daqui é o primeiro ponto. Então, já fiz essas duas tasks aqui. O laboratório é esse, tá? Na verdade, ele tem três aqui, mas esse daqui é o que eu tô agora. E eu vou resolver esse daqui em vídeo também. A ideia é que os vídeos sejam bem curtos. É, assim, bem curtos eu vou dizer entre, sei lá, uns 15 e 20 minutos. Porque se eu for resolver todos aqui vai demorar mais de uma hora com certeza. Até porque eu vou estar estudando no meio desse processo. Então eu vou dar uma lida aqui, aí depois eu vou resumir o que que isso daqui tá querendo dizer. Pra também não ficar tão massivo, tão maçante na verdade, né? Eu lendo e aí depois eu volto explicando basicamente o que que isso daqui tá pedindo. Beleza. Basicamente aqui ele ainda fala sobre verbose errors, né? Ele fala understanding verbose errors, então ele explica que como esses erros eles podem acabar dando dicas aos atacantes, né? Que ele fala da indução, né, de erros verbosos em tentativa de login, SQL injection, file inclusion, form manipulation e application fusing.
E aqui ele tem uma demonstração um pouco mais básica, né? Um pouco mais fácil de entender. O que que ele fala? Quando você coloca um e-mail inválido, o website ele responde com um e-mail não existe, indicando que esse e-mail não está registrado aqui, né? Aqui, no caso, no banco de dados. Entretanto, se o e-mail já estiver registrado, o website vai responder com um invalid password error message, né? Uma mensagem de erro dizendo que a senha é inválida, indicando que esse e-mail existe no banco de dados, mas a senha está incorreta. E aí, logo aqui para baixo, ele tem uma automação, um scriptzinho em Python que ele vai fazer uma checagem de e-mails válidos. Então, basicamente, ele vai fazer uma requisição para esse site aqui, passando um e-mail e uma senha. E depois ele vai trazer uma lista aqui de dos e-mails que são válidos. Ele até indica uma lista, ó, que a gente pode pegar aqui, inclusive. É username Gmail, tá. Essa lista aqui. Ele pede pra gente usar essa lista aqui com aquele script que ele criou. Mas, sendo bem honesto, eu não sei se eu quero usar esse script aqui. Eu acho que dá pra gente fazer isso pelo Burp Suite. Deixa eu só pegar essa lista, fazer o download dela. Ah, tacar ela aqui na pastinha do TryHack, né? Criar uma pasta word lists aqui e jogar aqui dentro. E a gente consegue usar o Burp Suite até para fazer essa parada aqui, até porque fica um pouco mais fácil e dá pra gente chegar um pouco mais perto do que seria usado no ambiente real, talvez, né? Usando o Burp Suite, então, eu não vou explicar configurações de Burp Suite, tá? Porque isso é bem fácil de achar no site da Portswigger lá. Eles têm vários laboratórios, eles têm alguns tutoriais que você consegue achar lá e configurar depois. Enfim, só interceptar a requisição aqui. Dar um submit. Ah, tem que ser um e-mail, né? Beleza. Ele vai cair aqui no Burp Suite. A gente manda isso daqui para o intruder. E aqui no intruder a gente consegue fazer alguns tipos de ataques. Peraí que eu acabei clicando demais aqui. Beleza. A gente consegue fazer alguns tipos de ataques. E a ideia aqui é que o ataque seja no username, né? Que no caso é aqui. Labs, verbals, é aqui mesmo. Porque era pra ser e-mail, não sei porque que tá username aqui, mas é isso daqui mesmo. Então, basicamente a gente vai pegar esse campo e-mail e ele vai ser a nossa variável, né? Que a gente vai fazer testes de vários e-mails aqui. E aqui a gente pode carregar uma word list. Eu vou carregar a word list que eu tava usando. Só deixa eu achar meu usuário aqui. Home, aqui. Então na nossa pasta do TryHack, em word lists, foi aqui que eu deixei. Tem 2.000 e-mails? Acho que é isso. Pô, de um em um até 2.000 vai demorar um pouquinho, mas beleza. Então, iniciando o ataque aqui, ele vai abrir. Oh, caramba. Ele vai abrir essa telinha e aí ele vai fazendo os ataques aqui, passando um e-mail por e-mail, né? E aí aqui tem uma parada que ajuda a gente a identificar quando um e-mail foi válido ou não. Ó, vocês podem ver aqui que a cada requisição ele retorna um tamanho. E esse tamanho atualmente ele está entre 364 e 365, né? Isso indica que basicamente todas as respostas que estão vindo aqui, elas são a mesma. E aí a gente pode até clicar em um aqui, ó. Calma. Tá aqui para baixo. Deixa eu só conseguir puxar. Aqui. Ó, ele traz um status erro e uma message de e-mail does not exist. Então, a gente presume que toda resposta que tenha esses 364 ou 365, ele vai ser essa mesma mensagem aí. E aí, então, beleza, como que a gente vai saber quando que foi uma mensagem diferente disso? Obviamente, quando uma mensagem vier bem maior do que isso.
Então, desses 2.211 aqui, eu vou deixar rodar tudo. E aí depois eu volto aqui e a gente vê certinho é, quais foram as mensagens diferentes. E aí, basicamente, a gente vai ter os e-mails válidos dentro da plataforma. Beleza? Então, criamos esse script aqui. Tá funcionando. A gente só precisa passar a lista de e-mails que ele vai usar. Então vai ser basicamente isso. Aí a lista tá em home. Então, try hack me, word lists e usernames gmail.com. Só lembrando, essa lista, esse script ele vai fazer várias requisições, basicamente uma requisição para cada e-mail nessa lista aqui. Ele vai fazer uma verificação aqui se o e-mail existe ou não, baseado na mensagem de erro, tá? Que é o que trata aqui o laboratório, hein? E erros verbosos. Então, rodando isso daqui, ó lá, ele vai começar a trazer os válidos e inválidos. Aí, porra, fechei o. Oxe, eu fechei mesmo. Caramba, não é possível. Que doideira, velho. Ô, vamos lá de novo então. Cliquei no xizinho aqui sem querer. Então, quase que eu fiz de novo. Basicamente, ele vai fazer uma requisição para cada e-mail. E aí aqui ele vai trazer se o e-mail é inválido ou se ele é válido baseado naquela mensagem de erro. E aí, o intuito disso, que eu não lembro se eu expliquei, mas é que ele pede aqui, ó, qual é o e-mail válido da lista. Então, é basicamente esperar isso daqui rodar e a gente responder ali qual que é o e-mail válido. Eu acho que ele vai demorar um pouquinho ainda. Então, eu vou deixar ele rodando aqui. Quando ele tiver, né, trazer pra gente aqui o e-mail válido, eu volto a gravar aqui e mostro pra vocês. Bom, voltando aqui, ele ainda tá rodando o script, mas se a gente ver aqui, ó, ele já retornou o e-mail válido. É esse canderson@gmail.com aqui. Então, para terminar o laboratório, basicamente vem aqui e responde isso. Bom, acho que a internet está meio devagar. E ele está processando aqui. Mas de acordo com o script, esse é meio válido, né? Então, teoricamente, eu passei isso daí. Ah, ó, Oxi. Ele dá uma dica bem legal aqui, ó. É... Não, essa daqui eu já li já. Aqui. Tente usar o comando python tradescript.py e a lista de e-mail e um grep-v invalid para acelerar as coisas. Vamos ver como ficaria isso enquanto ele processa ali alguma coisa. Vamos ver como ficaria isso daqui. Ah, tá. Não que ele vá acelerar de fato alguma coisa, mas ele vai eliminar o invalid, né? Então não vai ficar caindo um monte de invalid aqui na tela. Ele só vai aparecer quando for o e-mail válido, pelo que eu entendi. Vou dar F5 aqui porque eu acho que travou essa bomba. Olha lá. Um erro desconhecido aconteceu. Não sei se eu tô com o proxy ativo. Ih, tô com o proxy ativo. Acho que era isso aí. Ah, deixa eu descer aqui. Ah, ele já completou. Ó, ele completou aqui. Por conta do proxy, ele tava carregando infinito, erro meu. Mas era isso mesmo, ó. Canderson@gmail.com. E aí aquela dica. Bom, acho que vai demorar um pouquinho pro script rodar, mas a dica fala que pra gente eliminar os inválidos, né? As linhas inválidas.
E aí, quando ele achar o e-mail, ele vai trazer só a linha válida, basicamente. Bom, acho que o primeiro vídeo é isso. A gente tá com 17 minutos de vídeo, acho que tá bom. Até porque eu dei umas cabaçadas aqui. E aí, agora, né, só recapitulando a ideia é completar pelo menos uma ou duas dessas aqui por vídeo. Não vou dizer por dia, porque não posso garantir que todo dia eu vá sentar aqui e gravar. Mas umas duas ou uma ou duas dessas aqui por vídeo eu garanto sim. E aí, frequência de vídeo, talvez um por semana, agora que eu tô começando e testando essa ideia. Acho que é um número bom. Só dando uma olhada aqui no próximo, ele fala de flow de. O fluxo, né, de resetar senha, tá? Sobre vulnerabilidades nisso daqui. Acho que vai ser um laboratório bem interessante pra gente fazer. Inclusive ele usa aqui, ó, o sniper do Burp Suite pra fazer alguns ataques, então acho que vai ser bem interessante pro próximo vídeo. Só lembrando que eu tô estudando isso daqui pra tirar algumas certificações de cibersegurança. O próprio TryHackMe, ele tem algumas certificações, inclusive por PEF. Eu acho que esse PEF aqui que eu tô fazendo, ele me dá alguma certificação. Deixa eu só ter certeza aqui. Ó, ele dá uma certificação aqui quando a gente completar o PEF. Então é isso. O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Quem quiser acompanhar, tamo junto aí. Valeu, pessoal.